Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. E nesta primeira série do programa, nós estamos apresentando entrevistas que foram gravadas no ano passado durante as comemorações do centenário de Araçatuba. Hoje nós vamos exibir uma entrevista que foi feita com o professor Henrique Pedroso Mazei. Ele nos conta a trajetória de um dos personagens mais queridos e respeitados da história de Araçatuba, o tio dele, Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei. Vamos então à entrevista. Sem dúvida, professor, o Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei, eu acho que é o nome da Igreja Católica, dos padres que passaram aqui por Araçatuba, realmente o mais marcante, né? E a gente gostaria de contar um pouco a respeito da história dele, de Monsenhor Vitor. Começar pela sua família. O senhor é sobrinho, né, de Monsenhor Vitor. Como é que foi? A sua família tem esse nome, Mazei, italiano, né? Como é que foi que a família veio aqui para o Brasil? Quando que foi? O meu avô, ele chegou... aliás, nós estamos até hoje procurando saber onde é que ele entrou, se foi pelo Porto de Santos ou pelo Porto do Rio. Como que era o nome dele? O nome dele é Herculano Mazei, né? E ele então veio, se estabeleceu em Barra Mansa, no estado do Rio. Tanto que toda a família, né, meu pai, o Monsenhor, mais o outro meu tio Mazei, que a gente chama de Mazei, tia Marilena, nasceram em Barra Mansa. São todos fluminenses, né? Tá certo. Eles moraram ali no Rio de Janeiro, então, depois que foram... Depois é que veio aqui para o interior de São Paulo, né? Isso. E saindo de Barra Mansa, o tio Vitor, ele foi para o seminário em Maceió, né, onde ele cursou, se formou, inclusive, né, e fez a ordenação, aquela coisa toda. E também ele teve um problema de saúde, né? Ele ficou assim um pouco debilitado e teve que, inclusive, aí foi encaminhado para aquela região ali de Jambeiro, no Vale do Paraíba, já no estado de São Paulo, né? Porque era uma reunião que tinha problema de pulmão, essa coisa toda. E de lá ele veio aqui para Araçatuba, né? Vamos tentar lembrar um pouquinho a questão de data. O senhor lembra mais ou menos em que época o seu avô veio da Itália para cá? O vô Herculano, ele veio para cá por volta de 1876, Poxa, foi? por aí, por aí, nessa época mais ou menos que ele veio para cá, né? 1890 por aí que ele veio para cá. O nascimento de Monsenhor Vitor, o senhor se lembra assim? Tio Vitor nasceu em 1905. 1905. 1905. Tá certo. Agora, a gente estava conversando anteriormente, o senhor estava comentando sobre um fato até interessante, né? As famílias italianas normalmente destinavam alguém para ser padre, certo, né? Foi assim que o caso de Monsenhor Vitor, como que foi? Não, o caso dele foi até interessante porque é uma história contada pelo meu pai, que quando eles estavam aqui já na idade tipo assim 14, 15 anos por aí, né? Era a idade em que eles estavam, né? O mais velho, que era o tio Mazei, tinha 16, depois vinha o Monsenhor, depois vinha meu pai, depois vinha a tia Marilena. E na época o escolhido para ser o padre da família tinha sido meu pai. Aí meu pai se rebelou contra essa decisão. Falou, não, eu gosto muito de estar na beira do rio, porque ali o Rio Paraíba passava bem atrás, assim, da casa deles lá. Eu gosto de estar no Rio Paraíba, eu gosto de estar indo atrás, de estar pescando, de estar caçando com bodoque, tinha aqueles bodoque, caçar bodoque, essa coisa toda. E o Vitor é o que mais gosta, ele gosta de igreja, gosta da missa, né? Eu também gosto, mas ele gosta mais do que eu, então acho que ele que deve ir. E foi exatamente o que aconteceu. Ele acabou sendo escolhido e aí foi encaminhado para o seminário em Maceió, em Alagoas, né? Porque nós temos uma parte da família da minha avó, são nordestinos, né? Tá certo. Aí foi para lá estudou, se formou tudo, quer dizer, se ordenou, foi ordenado padre. Foi ordenado padre. Aí o senhor disse que ele veio de volta para São Paulo, para Vale do Ribeiro. Isso, para Vale do Ribeiro. Depois ele veio aqui por volta de 1900
35 aproximadamente, ele veio aqui para a região de Araçatuba. De Araçatuba. E ele veio direto para Araçatuba, não? O senhor sabe? Ele veio direto para cá. Já padre, logicamente. Já padre, exatamente. Ele veio direto para cá. Tá certo. E dizem que ele era um homem muito exigente. O que o senhor lembra dele, professor? Porque o senhor também, a sua família, o senhor veio para cá também depois, sua família. Eu nasci aqui. Sei. Eu nasci aqui em Araçatuba, né? E, inclusive, o monsenhor, que a gente chama de tio Vitor, ele foi meu padrinho de batismo. Né? Ele e a minha tia, a irmã dele, a tia Marilena, foram meus padrinhos de batismo. Tá certo. Né? Então eu nasci aqui em Araçatuba. Nessa época ele já Nessa época aqui. Ele já estava aqui. O senhor com certeza. sabe mais ou menos, logicamente a gente tem alguma coisa publicada sobre ele, nós vamos buscar as informações, né? Em que ano que ele veio para Araçatuba, o senhor Vitor? Eu acredito que tenha sido por volta aí de 1935, 36, por aí. Tá certo. Ou talvez um pouquinho antes, eu não tenho muita certeza disso aí. Tá certo. E como que ele era, o Monsenhor Vitor? Ele se tornou uma celebridade na cidade. Ele é uma figura extremamente simples, essa é a grande realidade dele, né? Ele era uma pessoa que, inclusive, depois que quando ele faleceu, é que eu percebi nele o espírito ecumênico dele. Ele era uma pessoa avançada no tempo. Porque naquele período, naquela época, não se falava em ecumenismo, ou seja, esse congraçamento de todas as confissões religiosas. Mas veja bem, tem um fato interessante dele, porque o tio Vitor, quando o bispo, porque a sede do bispado na região, naquele período, era Lins. Era Lins. E o bispo era o Dom Henrique de Mourão, não é? Era o bispo de Lins. O bispo veio a falecer e o tio Vitor que ficou encarregado do bispado. Não é? Ele até depois foi, inclusive, houve negociações para que ele se tornasse bispo, essa coisa toda, mas ele recusou. Ele não quis. Ele achou que o trabalho dele não era esse trabalho. Era um trabalho mais com o povo dele, essa coisa toda. Ele, então, naquela época, teve um episódio que está, inclusive, nos anais da própria maçonaria. Que a maçonaria, naquela época, era considerada pela Igreja Católica A Igreja combatia tremendamente a maçonaria, a Igreja Católica Apostólica Romana. E houve um fato interessante em Promissão, em que o padre lá de Promissão, ele excomungou os maçons lá de Promissão. E através, porque naquela época a comunicação era aqueles alto-falantes, né? E ele vociferou o padre contra os maçons, que via de regra eram pessoas da comunidade, pessoas importantes da comunidade, né? Que abrangiam todos os níveis, né? De atividades da localidade. E eles comungou e virou então um problema seríssimo lá, né? Aí o que aconteceu? O tio Vitor Mazei, o tio Vitor, né, o monsenhor, que respondia pelo bispado, foi à Promissão e conseguiu resolver o problema da maneira mais tranquila, fez com que o padre revogasse toda aquela situação e houve então um congressamento, e inclusive isso consta dos anais da maçonaria. Da maçonaria. Veja que naquela época ele não tinha esse espírito assim ele tinha muito mais um espírito de união do que de divisão. E isso, o reflexo disso tudo, isso me chamou a atenção no dia em que ele veio, o corpo dele veio para Araçatuba, quando ele morreu, e eu fui com o meu pai lá em São Carlos, né, que nós fomos buscar o corpo, essa coisa toda. E chegando aqui, houve aquela missa de corpo presente dele. Então, na missa de corpo presente dele, todas as confissões religiosas se fizeram presentes e se manifestaram perante o... Então, isso mostra bem esse caráter dele ecumênico, uma pessoa que não tinha inimigos. E a liderança, né? Que ele era um... Exatamente. Ele era um líder, né?
E ele atuou muito na área social também, né? Exatamente. É dele o Asilo São Vicente de Paula, a Casa da Criança, porque a Casa da Criança, na realidade, esse prédio que hoje é da Faculdade de Odontologia, aqui na José Bonifácio, o tio Vitor é que havia construído por doações, né, de pessoas da sociedade de Araçatuba. Ele havia construído aquele prédio exatamente para abrigar a Casa da Criança. E aí, quando surgiu a possibilidade de instalar a faculdade de Odontologia, esse grupo que liderou a faculdade, a instalação da faculdade, foi a ele solicitando dele ver se ele poderia liberar aquele prédio para a instalação da faculdade, que era o ponto que estava pegando para a instalação da faculdade, que foi o primeiro curso universitário instalado aqui em Araçatuba. Né? E aí ele aceitou, mas desde que se construísse, né, um outro. E na frente, aquele outro prédio, que hoje é a Casa da Criança, foi exatamente construído para abrigar. E houve a cessão daquele prédio para a instalação da odontologia. Tá certo. Tem um outro, acho que é São José, né? Obra, tem. O Centro Social São José. Centro Social, que é obra dele também. É obra dele também, que hoje, infelizmente, foi demolido, né? Exato. E ele construiu naquilo porque Araçatuba já estava se tornando num centro regional, né? Então, muitas das pessoas, das famílias, que na verdade era uma época em que predominava a população rural, né? Então propriedades rurais, etc. e tal, e muitos dos proprietários rurais encaminhavam seus filhos para estudar aqui em Araçatuba, né? Principalmente no Colégio das Freiras, né? E no Instituto de Educação, que tinha uma fama muito grande na região. Então, o grande problema era como acomodar principalmente as meninas, né? Então, ele idealizou esse centro exatamente para que absorvesse essas filhas de proprietários viessem para Araçatuba e tivesse um local em que elas poderiam ficar e, ao mesmo tempo, estudar, né? Nas escolas aqui da região, da cidade. Da cidade. Então, esse centro social foi exatamente, o objetivo foi esse, né? Tá certo. E ele era uma pessoa que tanto era chamado para resolver grandes questões da cidade, quanto para as famílias, nas casas, questões familiares, né? Ele tinha uma autoridade muito forte. Tinha. Ele era, inclusive, depois que ele faleceu, a gente também ficou sabendo, né? Que ele, por exemplo, ele tinha pessoas que ele visitava semanalmente nas suas casas, né? Pessoas que não podiam se locomover, idosos, crianças que tinham problema de locomoção, essa coisa toda. Ele visitava semanalmente, ele tinha todo um trabalho, né, já todo agendado, de visitar essas pessoas, né, dar o seu conforto espiritual, essa coisa toda a essas pessoas. Isso era uma característica dele, né? Certo. Ele sempre atuou aqui na Igreja Matriz mesmo, professor? Ele sempre atuou aqui na Igreja Matriz, mas ele era o vigário, né? Era o vigário geral. Era o vigário geral. Era o vigário geral. Então, ele também tinha ascendência sobre as diversas outras paróquias que foram se instalando, né? E ele sempre estava à frente dessa instalação. Tá certo. O senhor tem, assim, de memória, quantos anos ele ficou aqui como padre em Araçatuba? Ele faleceu em 60, né? Então, na verdade, ele ficou aqui por volta de 25 anos aproximadamente. Como padre aqui, como padre aqui na Tá certo. Agora, professor, a morte dele realmente foi um marco na história da cidade, a gente sabe. E parece que coincidiu com uma data, né? Eu não lembro. Foi, 7 de setembro. 7 de setembro, exatamente. Foi 7 de setembro de 1960. 60, né? Como é que foi essa morte dele, professor? Essa morte dele foi porque todos os anos ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ele, particularmente, pessoalmente, ele tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora Aparecida. Então, todos os anos, isso era matemático. Todos os anos, 7 de setembro, ele ia para Aparecida do Norte. Sempre ele ia, levava sempre alguns paroquianos com ele, mas todos os anos ele ia rezar lá para Nossa Senhora Aparecida.
E ele foi, exatamente, saiu no dia 6. Né? De carro? De carro, ele tinha uma peruazinha. Saiu ele e mais... Quantos paroquianos? Tinha 1, 2, 3 paroquianos. Né? E mais o seu Carlos também, que era o paroquiano, e que foi com ele para ajudar na direção, dirigir. Que inclusive era para eu ter ido com ele. Porque eu sempre viajava com ele, né? Sempre quando eu tinha possibilidades, eu ajudava ele a dirigir. Né? E ele foi. Quando chegou por volta de meia-noite aproximadamente, parou em Analândia, município de Analândia, né? Perto de São Carlos, tinha lá um pedágio, um posto de pedágio. Certo. E ele parou naquele posto de pedágio e parou e falou para o seu João, eu estou cansado e tal, o senhor vai dirigindo agora que eu vou descansar um pouco lá atrás. Até tinha uma menininha, aí ele brincou, segundo o pessoal contando depois, que ele brincou com a menininha dizendo, eu vou dormir vou deitar em cima do seu colchãozinho, que tinham levado um colchãozinho para a menina e tal. Era uma peruazinha, na época era uma Vemaguete, né? Que hoje já não se produz mais no Brasil. E ele foi e deitou lá atrás. E o senhor João pegou no volante. 1 quilômetro adiante do pedágio, havia, naquele dia, no dia 6, havia tombado um caminhão de diesel, de gasolina, qualquer coisa assim, e pegou fogo. E esse caminhão ficou com uma parte das ferragens dele na pista. Nossa. Tá? E aí a minha intuição me diz o seguinte, que como era pista simples, não era pista dupla ainda, a hora que o senhor João estava nas proximidades dessa carcaça desse caminhão, deve ter vindo algum veículo com luz alta e ter ofuscado ele não viu. E aí, quando ele percebeu, ele já estava praticamente em cima do caminhão. E aí eu fui inclusive lá no local ver, né? Ele deu uma torcida assim e entrou naquelas ferragens do caminhão. Ele bateu no caminhão. Bateu no caminhão caminhão. Parado. As ferragens, o caminhão tombado ali, que já eram as ferragens, tinha pego fogo, né? Sim. Então, naquelas ferragens. E certamente que deve ter... Como ele estava já sonolento, meio dormindo, o corpo dele foi jogado, no impacto foi jogado, e ele bateu com essa parte da cabeça na ferragem do caminhão. Né? E aí ele foi levado, ele não morreu na hora, foi levado para a Santa Casa de São Carlos, e por volta de 5 horas da manhã, 5h30, ele veio a falecer. E o seu João, infelizmente, ele faleceu na hora, porque ele recebeu todo aquele impacto, né? Na frente, pegou no peito dele, estourou tudo, e ele faleceu na hora, o seu João. Foram 2, então, os mortos? Foram 2 os outros não? Os outros não. E aí tinha até um senhor que estava ao lado do seu João, sofreu múltiplas fraturas, etc., mas felizmente ele sobreviveu. Sim. Né? E a menina também? A menina, não, teve só apenas arranhões. Os passageiros que estavam atrás, teve apenas arranhões, não teve assim nada de grave nem nada. O que foi grave foi o seu custódio, que era um protético dentista que tinha aqui, muito conhecido em Araçatuba. Ele é que sofreu um impacto grande, mas felizmente não morreu, e o seu João, que infelizmente, junto com o meu tio, vieram a falecer. Agora a cidade parou. Parou. Eu sei de alguma coisa assim, que a rádio costumava fazer um grande evento. Na verdade, aquele dia também coincide com o aniversário de fundação da Rádio Cultura de Araçatuba. E a Rádio Cultura sempre fazia eventos, né? Promovia eventos para comemorar essa data, né? E era inclusive a data 7 de setembro, desfile na cidade, essa coisa toda, né? E aí, no dia em que, naquela manhã de 7 de setembro, nós fomos para São Carlos, houve fretamento de um avião, né, para ir buscar o corpo dele e o corpo do seu João. Né? E aí nós fomos, as autoridades de Araçatuba, prefeito, juiz de direito, delegado de polícia, promotor, todos foram nesse avião que foi fretado,
Eu não me lembro mais se era... Nós tínhamos duas companhias aéreas naquela época, a Cruzeiro e a Real. Cruzeiro do Sul e a Real. Eram duas companhias aéreas. Então, uma delas, acho que foi a Real. Foi feito esse fretamento, fomos buscar o corpo. E aí, chegamos de volta em Araçatuba. No momento que nós chegamos aqui, ainda foi uma comoção na cidade naquela. Veio a notícia do falecimento dele, então foi uma comoção. Então suspenderam todas as atividades de desfile, tudo. A rádio, cultura também. Tinha show, suspendeu, tinha show marcado. Show, inclusive, era com o Vicente Celestino, que depois veio a cantar na missa de corpo presente dele. Sim. O Vicente Celestino cantou lá, a Ave Maria de Gounod, né? Na missa de corpo presente do tio Vitor. E aí, para você ter uma ideia de como isso foi uma comoção geral na cidade, o antigo aeroporto era ali onde hoje é uma companhia da Polícia Militar. Era o aeroporto Franklin Delano Roosevelt, chamado aeroporto Roosevelt. Era ali, perto ali da escola industrial. Isso, ali no Santana. Sei. Isso, ali era o aeroporto. Né? Então, quando o corpo dele chegou, para você ter uma ideia, do aeroporto para chegar na igreja, na matriz, aqui no centro, levamos 1 hora. De ver o povo inteiro que estava na rua, que queria chegar perto dele e tal. Então, andava-se lentamente, em função de praticamente toda a população da cidade estava ali para ver, né, o corpo, aquela coisa toda. Depois foi aquela peregrinação na igreja, aquela coisa toda. E que horas que foi a missa? A missa foi, se não me falha a memória, a missa foi à tarde. Certo. Foi à tarde, foi a missa dele. E depois, logo depois, foi o sepultamento. E aí o Vicente Celestino cantou... Estava que o Vicente Celestino veio para fazer o show da Rádio Cultura. Tá certo. E ele tinha sido contratado para isso. Dá para ter ideia de quantas pessoas devem ter acompanhado isso, professor? A missa. A missa foi na igreja mesmo? A missa foi na igreja e por volta da Praça Rui Barbosa, toda lotada. Foram milhares de pessoas. A rádio transmitiu. A rádio transmitiu. Para você ter, como eu disse a você, imagina você levar 1 hora do aeroporto até a igreja. De ver a multidão que estava ali, que queria chegar perto, aquela coisa. Então, lentamente veio com esse cortejo com o corpo dele para chegar. Então, estão milhares de pessoas. Araçatuba praticamente inteira estava nesse dia ali. O senhor acha, professor, que, só para encerrar, né? Se ele tivesse vivo, a catedral antiga teria sido demolida? Em absoluto. Essa catedral não teria sido demolida de jeito nenhum. Foi logo depois que ele morreu? Foi logo depois que ele faleceu, né? Tipo aí 5, 6 anos depois. Houve a construção de aquele edifício vizinho e aquele edifício, ao bater as estacas, aquela coisa toda, houve algumas rachaduras na igreja. E aí chegou-se à conclusão, né, estúpida, de que a igreja poderia ter algum problema, etc. e tal. E aí então vamos demolir a igreja, né? Então, na demolição mostrou exatamente o oposto, né? Porque a igreja era solidíssima. Muito forte. Muito forte. Tinha lá o alicerce da igreja, é um alicerce praticamente de mais de 1,5 metro. Então a igreja não toda teria não teria, sido, de jeito nenhum teria. Bom, ele não teria deixado com isso acontecer. Com certeza ele não né, teria deixado isso acontecer. Você escreveu muito sobre ele também, tem muita coisa. Tem muita coisa sobre ele, tem muita coisa. Ele foi um homem que eu penso, e acredito que ele teve premonições que ele ia morrer. Antes de viajar. Porque teve logo depois, teve alguns fatos que a gente foi lembrando de que confirma essa minha impressão. Por quê? Em junho, teve um congresso eucarístico, junho de 60, ele faleceu em setembro, né? Em junho de 60, teve um congresso eucarístico em Curitiba. E ele ia sempre a esse congresso eucarístico. E nesse dia ele foi lá com meu pai. Meu pai tinha um armazém, né? Um empório, chamava-se Empório Mazei. Foi lá com meu pai e dizia: Orlando, você vai comigo para esse congresso eucarístico. Meu pai falou: não, eu não posso ir.
Papai chamava ele de Monsenhor. Não, eu não posso ir, Monsenhor, de jeito nenhum. Não posso ir porque eu tenho aqui um importe, tenho que tomar conta, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou, não, você vai comigo, a Leni, que era minha mãe, fica tomando conta aí. Porque você vai pescar todo ano, ela fica tomando conta. Então você vai comigo também. Porque vai ser a última vez que nós vamos viajar juntos. Poxa. Aí papai falou, que é isso, Monsenhor? Que bobagem é essa? Não, você vai. Bom, finalmente, papai acabou indo. A outra premonição foi que em agosto ele sempre ia ao colégio em Cafelândia, no Colégio das Irmãs em Cafelândia, e fazia o retiro espiritual dele. E lá no retiro espiritual ele fez o testamento dele. Poxa. Que até então não tinha feito. Né? Que tudo que ele tinha materialmente era da igreja. As coisas pessoais que ele tinha, se a família quisesse, poderia ficar. Roupa, alguma coisa. Vocês têm isso? Tem, alguma coisa a gente tem. Eu tenho dele, que eu peguei para mim, a caixa de engraxate dele. Tá certo. Até hoje eu tenho lá comigo. E uma semana antes de viajar para Aparecida, naquela semana que antecedia, ele foi lá em casa, que ele ia sempre em casa, e falou para minha mãe, eu vou para junto das minhas duas mães. Que conversa é essa? Padre Vitor, mamãe chamava ele de Padre Vitor. Que conversa é essa, Padre Vitor? Você vai fazer o quê? Vai junto da sua mãe? Não, eu vou junto da minha mãe Amélia, que era a mãe dele, a minha avó, e a Nossa Senhora Aparecida. Mas como você vai? Não, eu vou para junto delas. Já tinha uma... Então eu acredito que isso realmente era uma premonição que ele tinha. Tá certo. Que ele realmente iria sair dessa vida para outra. Tá certo. Professor, eu queria agradecer a sua presença, nós já estamos no final do programa, e agradecer e dizer que realmente isso vai ficar aqui para a memória de Araçatuba, essa sua entrevista, e também vai servir para um futuro livro aí sobre a nossa cidade, né? Pessoas da importância que a gente precisa rememorar realmente, que representou para Araçatuba, né, o Monsenhor Vitor. Com certeza. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Tio Vitor realmente foi uma pessoa fundamental e importante para Araçatuba, principalmente nesse aspecto de obras sociais, né? E como eu disse a você antes, nós precisamos resguardar a memória. Isso é importante, isso é fundamental. Esta foi a entrevista com o professor Henrique Pedroso Mazei, que nos contou um pouco da história de vida do tio dele, Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei, um dos personagens mais queridos de toda a história de Araçatuba. E com isso nós estamos encerrando mais um programa Câmara História. Na próxima semana nós vamos conhecer a história de um outro araçatubense de coração, o comerciante Emílio Rodrigues, que foi soldado na Revolução de 32. Não perca, obrigado por sua audiência e até a semana que vem. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade.